E a pergunta, Sheikh, o casamento, ele é obrigatório? O casamento, ele é obrigatório? Os sábios do Islã, os juristas, né, alguns classificaram o casamento nas 5 regras. Dizem assim, o casamento ele pode ser, diz assim, ó, o casamento ele pode ser ou obrigatório, ou recomendado, ou desaconselhado, ou proibido. Eles classificam o casamento nesta situação. Ou ele é obrigatório, ou recomendado, ou desaconselhável, ou proibido. A princípio o casamento ele é permitido, né? Essa classificação baseada em quê? A situação da pessoa. Se a pessoa tem condições de casar e vive numa tentação profunda, né? Próximo de cometer o haram, próximo de cometer o pecado, tem condições para casar, tem a pessoa certa para casar, então o casamento é obrigatório para ele. O que falta para ele casar? Se não fizer o casamento, vai acontecer uma coisa ruim. Mas se o casamento, ele, por si próprio, ele é obrigatório no sentido de se a pessoa não optar por casar, ela estará cometendo pecado? Nesse caso, não. Porém, o casamento, ele é sunna dos profetas. O casamento, ele é recomendado. E algumas circunstâncias, algumas condições do indivíduo se tornam-se obrigatório. E às vezes o casamento torna-se desaconselhável. Por exemplo, a pessoa ela não tem condições de se manter. Vai casar com uma pessoa, vai tirar a mulher da casa dos seus pais para morar com ele na rua. Ou vai na porta da mesquita e dizer, olha, eu casei, eu quero morar na mesquita agora. Não. O casamento é responsabilidade. Né? O profeta Muhammad ele falou, Kullukum ra'in, o kullu ra'in mas'ul an ra'iyati. Cada um de vós é um responsável, um pastor. E cada pessoa é responsável por aquilo que ela colocou naquela situação. Então o homem é responsável pela sua esposa. Então o casamento ele pode ser obrigatório para algumas pessoas, se elas tiverem condições, e já tem a pessoa para casar, e está prestes a cometer um haram. Daí é obrigatório. Pode ser recomendado, que a maioria das vezes. Pode ser aconselhável. Às vezes pode ser proibido. Né? Então, a princípio, o casamento não é obrigatório no sentido de se a pessoa resolver não casar, cometer o pecado, estará cometendo o pecado. Tá ok? Tá. Tem que lembrar também que não existe celibato no Islã. No Islã não existe a pessoa dizer assim, eu quero viver igual eu não quero casar, quero ficar solteiro para sempre. Tomar isso como religião, como sistema de vida, não. Muitos sábios do Islã casaram com depois dos 40 anos. Outros casaram com depois dos 50 anos. Mas por que isto? Por quê? Porque estavam ocupados, estudando. Não é? Tem alguns sheikhs que eu conheço, alguns professores meus, que não casaram ainda. Por que eles não casaram? Porque estão cuidando da mãe e do pai. Aí é exceção. Mas a pessoa que diz, não quero casar, eu quero só ficar de bobeira, aí não, vai casar. Né? Tudo bem. Não existe celibato no Islã. Não existe a pessoa falar, eu quero ser freira. Não, casa. Não tem condições, dá um jeito, se vira. Mas se não casar, cometeu o pecado, tá?